Imagine você ficar na sua casa e não sair por nada, ainda mais por conta de ansiedade e medo. É pandemia? Não, são os hikikomori. Os hikikomoris nada mais são do que pessoas que acabaram se distanciando de todo tipo e qualquer relacionamento humano. Antes de começar esse vídeo, eu gostaria de dizer que esse é um assunto profundo e complexo, e que a gente não sabe tudo a respeito. Seja praticando isolamento social, sem ter contato com outras pessoas, seja pelo isolamento espacial, ficando confinada dentro de sua própria casa, ou até mesmo por conta de um isolamento emocional, privando a pessoa de sentir coisas. Os hikikomori é um fenômeno cultural do Japão que surgiu no final da década de 90 e foi impulsionado por uma questão econômica que atingiu principalmente os jovens. E as causas para uma pessoa se transformar em hikikomori são as mais diversas e varia de caso a caso. Mas entre as mais comuns a gente tem a depressão, a ansiedade, alguma complicação na saúde mental da pessoa, bullying que ela poderia ter sofrido ao longo de sua vida, algum evento traumático que ela passou e até mesmo estresse em excesso. E tudo isso é muito marcado pela sociedade de caráter muito competitivo que existe no Japão. Então, é um fenômeno muito peculiar da cultura japonesa. A maioria dos hikikomoris, eles vivem junto com seus pais, porque eles dependem deles para sobreviver. Eles não são pessoas autossuficientes, pelo menos a grande maioria. Elas não conseguem viver por si só porque elas não desenvolveram ou não possuem as habilidades necessárias para se manter a sua vida, como por exemplo, ter uma renda, saber cozinhar, limpar a casa, ter higiene. Estima-se que no Japão existam pelo menos 500 mil de pessoas com essa síndrome, mas estudos recentes indicam que esse valor pode ser muito maior, chegando a 10 milhões nos dias atuais. Ao longo do tempo, esse fenômeno ele deixou de atingir principalmente os jovens e hoje em dia está se tornando cada vez mais comum a presença de hikikomoris mais velhos, com a idade mais avançada e também atingindo o sexo feminino. A maioria dos hikikomoris são homens de 18 a 35 anos, mas atualmente esse fenômeno também tem acometido a mulheres e também a pessoas mais velhas, ou seja, está tendo uma generalização de casos. Acontece também que as pessoas mais velhas que se tornam hikikomoris e já tinham uma renda, elas acabam se isolando da sociedade e simplesmente cortam qualquer tipo de relação social. Então o que acontece também é que essas pessoas acabam morrendo sozinhas em suas casas, os vizinhos eles só vão descobrir vários dias depois. Então quando essa pessoa morre, o corpo dela começa a entrar em decomposição, e ao longo dos dias, esse processo vai sendo acelerado e ele começa a exalar esses odores para toda a vizinhança. E é aí que as pessoas começam a perceber que alguma coisa aconteceu. Hoje em dia, não tem um perfil para uma pessoa se tornar no Japão um hikikomori, porque ela atinge a todas as idades e pessoas com qualquer perfil familiar. Normalmente, a sociedade japonesa cobra muito do seu cidadão. E essa carga, às vezes, é tão intensa que ela acaba se transformando numa pressão excessiva. Isso pode gerar quadros de ansiedade. Os hikikomoris acabam acumulando essa irritação e frustração por não poder corresponder a essa expectativa. Muitos deles sabem a situação que eles se encontram, é uma coisa consciente, eles querem mudar. Eles não vivem dessa forma porque eles não gostam da sociedade, é porque eles precisam de ajuda e não sabem como resolver essa situação. Eles sonham por dias melhores, mas se sentem inúteis por não conseguirem mudar a vida deles. Esse fenômeno também começou a ser visto e observado em outros países, como a Coreia do Sul e até mesmo na França. O governo japonês ele percebeu esse problema que surgiu na sociedade e começou a levantar uma série de ações para combatê-lo. Vários programas de reabilitação surgiram, grupos de debate, de conversa, fóruns, e até mesmo surgiu algumas coisas diferentes do habitual, como irmão de aluguel, no qual você contrata uma pessoa para tentar se relacionar com o hikikomori. E o interessante é que demora de 6 meses a 1 ano para esse irmão de aluguel ele ganhar a confiança do hikikomori para começar o tratamento. Então é um programa social no qual a família do hikikomori paga esse irmão de aluguel para tentar interagir com ele e tentar reabilitar ele para ter um convívio social
social. É um programa de reabilitação mesmo. E até mesmo existe uma mídia especializada para atender esses tipos de pessoas. Inclusive eles criaram uma revista de nome Ikipos com a temática dos Ikikomoris. Esse é um fenômeno que surgiu no Japão e que é exclusivo dele porque tem particularidades que está intrínseca à cultura japonesa. Mas a gente sabe que algumas características dos Ikikomoris também começaram a ser observados em outros países, como a gente citou na Coreia do Sul e na França também. Os Ikikomoris eles têm dificuldade de interação social e precisam de ajuda. Esse é um assunto sério que a gente precisa dar mais atenção. Bom, esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Se você tem alguma coisa a comentar, por favor escreva aqui embaixo. Eu sou o Pablo e nos vemos até a próxima.